Olá, tudo bem com vocês? Em nossa aula de hoje nós vamos falar sobre as normas, os princípios, as regras que regem a organização de um arquivo, ou seja, princípios arquivísticos. Né? Nas aulas anteriores, eu falei para vocês sobre a questão de que não é simplesmente pegar um material, um arquivo daqui, colocar numa caixa, colocar em qualquer canto e está tudo certo. Não, existe todo um contexto, são normas, documentações que regem essa organização, tá? Então, é um trabalho demorado, a passinho de tartaruga, por quê? Porque tem todo um processo, etapas e etapas que precisam ser seguidas para que esse arquivo seja guardado de forma eficiente. Então, você não vai simplesmente pegar um documento, colocar em qualquer canto e falar, esse é o meu arquivo e está tudo certo. Nós discutimos a questão do que? Do termo arquivo morto, né? Que é um termo equivocado. Porque quando você diz arquivo morto, é aquilo que você não vai usar, você não vai abrir, você não vai olhar mais. Então, a gente não usa mais esse termo arquivo morto. Nós usamos a ideia de que é um arquivo, simplesmente. Por quê? Porque é algo que, sempre que você precisar, você pode acessá-lo. Não tem que ser algo que você joga lá e nunca mais olha. Né? Hoje a gente sabe a importância que tem você ter acesso de forma fácil a essa documentação. Então não é o que você joga lá no canto e nunca mais olha, tá? Porque você precisa dele. É uma necessidade. Tanto é uma necessidade que as empresas, por exemplo, estão fazendo o quê? Digitalizando esses arquivos. Então, se não é um documento de importância, se não é um documento que você precisa, por que então digitalizar? Né? Então a gente sabe que precisa fazer isso. Então, essa digitalização é para manter esse arquivo. É claro que tem a questão de reduzir o espaço, né? Porque se você vai digitalizar, ele vai ocupar menos espaço físico. Nós vamos usar a nossa nuvem, né? Que a tecnologia nos permitisse, a internet nos permitisse, né? Ter nuvens. Você vai usar pendrives, você vai usar HDs, né? Vai usar a memória do computador. Então, você vai guardar essas informações lá. Mas o físico, ele ainda vai existir. Só que, em determinado momento, esse papel vai se deteriorar. Como a gente sabe, todo papel se degrada com o tempo. A escrita vai apagar? Pensa bem um documento aí de 30, 40 anos. Será que ele ainda está com as letras lá legíveis? Dá para você saber ainda o que está escrito? A gente sabe que não é. Mesmo que você conservou, que você cuidou, com o tempo a tinta vai sumindo. É natural, é degradação natural do papel. E se ele não ficou armazenado adequadamente? Teve aí as questões do clima, estava num lugar muito quente ou estava num lugar muito úmido. Tudo isso ajuda a estragar, digamos assim, essa documentação. Então, para que a gente guarde de forma adequada, né, tem alguns princípios que precisam ser seguidos. E a gente vai falar sobre eles em nossa aula de hoje. Tá? Então, quais são os conceitos fundamentais da arquivologia? A gente vai começar por aí. Conceitos fundamentais da arquivologia. Essa imagem que eu peguei aí é de um arquivo mais moderno. Aqueles arquivos que você abre, ele fecha, né? Um armário todo trabalhado, feito para isso, tá? Não é comum em todos os lugares você ter esse tipo de arquivo, né? Que você abre e fecha. Né? O mais comum são esses arquivos enfileirados, como a gente vê no modelo semelhante a uma biblioteca, lembra que é uma forma de você guardar documentação? Né? Enfileiradinhos, prateleirinhas. Nas empresas também, né? Colocam todas as prateleiras e vão colocando as caixas ou fichários, né? Nesse modelo aqui que eu peguei para vocês, tem caixas e tem também os fichários. Né? São duas formas de você armazenar. Antigamente se usava muito o quê? Caixas de papel, papelão. Né? Só que a gente sabe que as caixas de papelão, com o tempo, elas vão entrando tacinhas, vão entrando bichinhos que vão correndo, baratas também, né? E aí vão estragando, comendo esses papeizinhos e vão estragando a documentação. Então, alguns já optaram por quê? Por qual formato? As caixas de plástico, que elas têm uma durabilidade maior, a gente sabe disso, plástico não se degrada tão facilmente. Além disso, elas não permitem a entrada de tantos insetos, então eu consigo lacrar ela de forma melhor. Então é feita essa troca. Os fichários é uma forma de acessar um documento mais fácil, que depois a gente vai falar sobre a questão de arquivo permanente e arquivo temporário. Tem isso. Então posso separar aí por fichário, que é mais fácil de acessar, menorzinho, mais simples. Né? Eu posso colocar fichários mensais. Se o meu fluxo de documentação é pequeno, eu não preciso ter caixas
para representar mês a mês? Eu coloco fichários. Depois eu transformo numa caixa representando aquele ano. Por quê? Porque o meu fluxo de documento é pequeno. Lembra que eu falei isso? Depende do tamanho, do quanto, do volume de documentos que você tem na sua empresa ou na sua instituição. Vamos recapitular o que é um arquivo? Então, a definição que nós vamos usar, nesse caso aqui, que nós vamos falar sobre os processos arquivísticos como um todo, é um conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade coletiva, pública ou privada, por uma pessoa ou a família, do desempenho de suas atividades, independentemente da natureza do suporte, ou seja, não importa como que isso foi guardado. Se é uma fita, VHS, se são fotos, se são posters, se são postais, se são cartas, se são documentos, contas e documentos na área administrativa, não importa. Então, não importa o suporte. Também, arquivo a gente sabe que é uma instituição, né, que é o lugar onde se guarda e se processa e se conserva esse documento. Né? Então, tem isso, a instituição como um todo é um arquivo. Então, o arquivo como um todo, o arquivo público, como eu falei anteriormente, né, é aquela instituição. Dentro da instituição, ela tem um local chamado arquivo, né, que é a instalação como um todo. Então, a instalação é um arquivo, o local onde faz esse arquivamento também recebe o nome de arquivo. E nós temos um arquivo também, que é o arquivo móvel, que é aquele armário, digamos assim, onde você coloca os arquivos. Então, você tem um armário que recebe esse nome também. Então, para a palavra arquivo, você vai encontrar 4 definições no nosso dicionário. Tá? O que nós vamos usar? Enfatizando especificamente as normas de arquivamento, nós vamos usar a ideia de documentos. Nós vamos usar o conjunto de documentos produzidos. É esse arquivo que nós vamos falar especificamente agora. Então, como eu coloquei lá, uma outra definição, segundo a lei 8.159, que é de 91, no seu segundo artigo, ela diz que arquivos são conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público ou entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por uma pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos. Ou seja, ela complementa aquilo que nós falamos lá. Então, tem uma lei que explica o que é um arquivo, que diz o que é um arquivo. Nós vamos falar dessa lei posteriormente. Tá? Então, aqui, novamente uma imagem para vocês do Arquivo Nacional, que a gente tem aqui. E quais são as naturezas do arquivo, que a gente já falou anteriormente? Administrativa, jurídica, probatória, informacional, né? Então, eu subdividi isso, mas é as mesmas que a gente viu anteriormente. Orgânica, serial, contínua e cumulativa. Então, o arquivo, né, ele tem como suas naturezas e as subdivisões, digamos assim, esses tipos. Então, você pode subdividir isso e encontrar de uma forma melhor que tipo de arquivo é. Né? Então, o documento de arquivo, vamos lembrar, é uma informação registrada, produzida e mantida por uma instituição ou uma pessoa. E esses documentos de arquivo, eles vão se ancorar em alguns princípios, e nós vamos falar sobre eles em nossa aula, que é o princípio da proveniência, depois nós veremos o princípio da organicidade, nós veremos depois o princípio da indivisibilidade. Tá? E unicidade, desculpa, pulei um. Nós vamos ver esses princípios, tá? Que são o quê? Que norteiam essa organização do nosso arquivo. Tá? Eles vão nortear, são princípios, tá? Então, vamos relembrar isso. Quais são as características do arquivo? Arquivos não são objetos de coleção. Tem gente que acha que arquivar significa eu pegar um monte de coisas e colocar num canto lá, como se fosse uma coleção. Não é isso. Tá? Então, vamos lembrar lá a definição que a gente viu. Arquivo é uma acumulação proposital, digamos assim, que acontece ao longo do tempo em qualquer instituição. Por quê? Porque se eu produzo o documento, automaticamente eu vou ter um acúmulo desse documento e eu tenho que procurar uma forma de guardar essa documentação. Por quê? Porque essa documentação tem uma função, ela tem uma
importância para a instituição a curto e a longo prazo. Então, não posso me livrar dessa documentação. A partir do momento que eu produzo essa documentação, eu vou ter que pensar em onde eu vou guardá-la, como eu vou guardá-la, como eu vou conservá-la, né? Porque não é só guardar, é saber se vai ficar conservado ali, se ele não vai estragar com o tempo. E além disso, como que eu vou acessar isso facilmente toda vez que eu precisar? Né? Então eu vou pensar em todas essas características. Então na coleção, colecionador, coloco lá. Não é isso. São documentações que acontecem em qualquer instituição de forma natural. Então você vai produzindo essa documentação e aí essa documentação precisa ser guardada. Então as características do arquivo. Aqui eu tenho um modelinho, pode ser arquivos lá cheio de pastinhas, como vocês podem ver ali. Podem ser assim, ali são arquivos de jornal. Eu peguei especificamente de uma biblioteca, essa imagem, para mostrar o arquivo da biblioteca, onde nós temos jornais. Então, são livros, né, folha por folha do jornal, onde você pode acessar. Olha como eles são armazenados. Então, ele é armazenado ali, mensalmente. Cada livrinho desse ali, representa um mês daquele periódico, daquele jornal específico. Tá? Por quê? Porque são jornais mais antigos e a gente tem que lembrar que era muito comum, antigamente, os jornais serem publicados semanalmente. No começo não era nem mensal, né? Às vezes demorava meses para você ter a primeira publicação, a segunda de cada 2 meses, a cada 3 meses. Depois começou a ser mensal. A ideia de um jornal diário ela é bem mais recente se você pensar desde o momento que surgiu o jornal até o momento que você tem ele diário. Né? Então, o jornal, ele na atualidade é um formato diário, mas mais que diário, né? A gente já deixou de ser um jornal somente impresso para passar a ser um jornal digital. É um jornal onde eu posso acessar facilmente com um clique. Eu dou um cliquezinho e acesso as notícias do dia. Tá? E ainda tem uma outra vantagem. Eu posso acessar o que está acontecendo neste minuto. Se algo aconteceu e é de suma importância para a sociedade como um todo, já vai ser publicado. Não haverá mais a necessidade, e não há mais a necessidade, de você ficar esperando outro dia para poder acessar o jornal, como acontecia com o jornal físico. Porque o jornal físico demanda um tempo para ser produzido. Né? Precisa. Então eu tenho que pensar, planejar toda a construção desse jornal. Depois eu tenho que mandar para a produção, para a gráfica, para ser impresso um a um, né? Mesmo com as máquinas ainda demora um pouquinho, para depois ser entregue nas bancas e nas casas das pessoas que são assinantes. Por isso que a gente sabe, né, na nossa atualidade, que os jornais impressos, muitos deles fecharam. Por quê? Porque o tempo para chegar a informação até o leitor era muito grande, demorava muito. Então eles optaram, os que ainda estão vivos, eles optaram por ter as duas versões. A versão impressa ainda existe, porque tem gente que gosta de tocar, gosta de pegar o jornal e folhear e ler ali, que se sente melhor. Acha muito bom, assim como livro, né, a mesma ideia. Tem gente que prefere livro físico, tem gente que gosta do digital, já se habitua com isso. E aí trocaram pelo digital, onde eu clico lá, assino aquela versão digital, que é mais em conta do que a versão física, que é o impresso, e eu continuo lendo o jornal, acessando todas as informações. Mas é uma possibilidade. Então aqui eu tenho um exemplo de um arquivamento de um jornal físico, um jornal antigo, para você saber como era naquela época. Né? Ali você vai encontrar informações, discussões, o que foi discutido naquela época, qual era o assunto. Então, se você quer saber sobre o jornal, vamos supor que esse jornal aí tenha 1950, um exemplo. Eu vou abrir e vou olhar, por exemplo, tudo referente àquele ano. O que aconteceu em 1950 neste jornal daquela cidade ou daquele estado? O que aconteceu naquela época? Assim eu consigo ter um resgate, um acesso à memória, às informações, à história de uma forma mais ampla, sabendo o que aconteceu naquela época. Tá? Lembra que eu pontuei muito para vocês que o arquivo ele permite que nós saibamos como foi o passado, para entendermos o nosso presente e pensarmos e planejarmos o nosso futuro. Então o arquivo permite isso. Se não tivéssemos o arquivo, nós não saberíamos como eram as coisas antigamente. Nós não saberíamos
o que foi pensado, como que as pessoas viviam, o que as pessoas faziam antigamente, seja através de um livro literário, né, de uma obra literária, seja através dos textos científicos, filosóficos, sobre as obras de arte, sobre a questão das pinturas, gravuras, etc. Através desses documentos que a gente vai guardando, né, e cada um vai para o seu lugar específico, né, nós podemos conhecer o nosso passado. E é assim que a gente conhece e entende como nós chegamos até aqui, até esse momento.